Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 13 de julho, nessa quarta-feira, sempre dedicada a São José e hoje também a Santo Henrique, queremos dar início a esse Lexio meditando sobre a comunidade, que é um mistério que repousa sobre as nossas pobrezas, não sobre as nossas competências ou capacidades, mas de fato sobre as nossas pobrezas. E o mesmo podemos dizer para cada uma das nossas famílias. No número 233, a comunidade não se baseia em referência aos nossos méritos nem às nossas competências pessoais, como nas empresas do mundo. Bem pelo contrário, a existência da comunidade, da nossa forma de vida comum, repousa sobre as nossas pobrezas e incapacidades aceitas. Cada um pode verificar essa realidade na origem do chamado de Deus, na sua própria vida. Deuteronômio 7, 7 a 8, se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por seres o mais numeroso de todos os povos, pelo contrário, sois o menor de dentre os povos, e sim por amor a vós e para manter a promessa que ele jurou aos vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair com mão forte e te resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, um rei do Egito. Uma vez estava eu considerando qual razão seria de ser nosso Senhor tão amigo desta virtude, da humildade, e veio-me logo, de repente, sem trabalho do raciocínio, ao que me parece esta resposta: é porque Deus é a verdade suma, e ser humilde é andar na verdade. Com efeito, é inegável que por nós mesmos não temos bem nenhum, antes somos miséria e nada. A Virgem Maria, no Magnífica, testemunha desta experiência, porque olhou para a humilhação da sua serva. O apóstolo São Paulo, igualmente: o que possuis que não tenhas recebido? E se recebestes, de que haverias te ensorbecer, como se não o tivesses recebido? Santa Catarina de Sena, tu és aquela que não é, eu sou aquele que é. A nossa participação na vida divina, como experiência da nossa comunhão, passa necessariamente pela humildade. E esta é um dom gratuito de graça que chega até nós através de novas aberturas e às vezes através de humilhações. Contudo, uma vez que estas experiências forem acolhidas e assumidas, apesar de nos despojarem, cavam em nós uma nova capacidade para acolher a graça divina. A graça da pobreza de coração pode também ser uma ajuda para nos ajustarmos nas relações fraternas. E ninguém se ensorbebeça tomando o partido de um contra o outro, pois quem te distingue? Tornemo-nos sempre mais simples, não complicados, não composé, sob o olhar de Deus e dos nossos irmãos e irmãs. Pois aquele que é verdadeiro é humilde, e aquele que é humilde é verdadeiro. A humildade evangélica é a fonte da liberdade interior e da liberdade de nossas relações. Em comunidade, ninguém pode aguentar muito tempo buscando salvar a aparência, esforçando-se por parecer bem, sobretudo diante de Deus e dos irmãos. Façamos uma construção como se devêssemos vir de nós mesmos, senão teremos muitos cansaços e tensões inúteis. Se o Senhor não constrói em casa, em vão labutam os construtores, e se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. Muito forte esse número 233 do nosso livro de vida, que vai dizer justamente isso, que as nossas pobrezas, quando são aceitas, elas abrem uma nova capacidade para Deus em cada um de nós. Não adianta tentarmos fingir ou parecer alguém que não somos, porque isso só gera tensão, só gera um clima de hipocrisia. Devemos aceitar a pobreza, devemos aceitar as nossas vulnerabilidades, devemos aceitar que quando acertamos é graça de Deus, que quando fazemos o bem é dom de Deus. E por isso, de nada devemos nos orgulhar, mas aceitar sermos servos inúteis, mas não inutilizáveis. O Senhor quer nos dar de sermos uma comunidade de irmãos, de amigos, de homens e mulheres de Deus que se amam e se aceitam tal como são e que sabem que é Deus que constrói a santidade em cada um de nós. Isaías 10 é a leitura de hoje. Ai da Assíria, vara da minha ira, ela é o bastão do meu furor posto em suas mãos. Contra uma nação ímpia a enviei, a respeito de um povo contra o qual eu estava enfurecido, lhe dei ordens para que o saqueasse e o despojasse, para que o pisasse como lama das ruas. Mas ela não tinha essa intenção, o seu coração não se ateve a esse plano. Antes, o que estava em seu propósito era exterminar e destruir o grande número das nações. Pois disse, com força das minhas mãos o fiz, e com a minha sabedoria, pois agi
reagi com a inteligência. Pus de lado as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros, como um forte submeti os seus habitantes. A minha mão, como em um ninho, apanhou as riquezas dos povos. Como se colhem ovos abandonados, assim colhi a terra inteira. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Por acaso se gloria o machado contra aquele que o empunha? Por acaso exalta-se a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o ergue, como se a vara pudesse erguer aquilo que não é madeira. Eis porque o Senhor dos Exércitos enviará magreza à sua gordura. Em lugar da sua glória, lavrará um incêndio, como um incêndio provocado por fogo. Todas essas questões de guerra, de invasão, de fogo, são metáforas das purificações que Deus permite que nós vivamos. Deus quer que sejamos um povo humilde, santo, revirginizado, um povo sedento do seu amor. E por isso, as provações do dia a dia, as provações, as humilhações que podemos viver vão servir não para nos destruir, mas para nos purificar e nos manter unidos nas mãos de Deus. Hoje, que assumi essa moderação da comunidade Sementes do Verbo, outros membros vão assumindo outros cargos. E, de modo particular, quero rezar por Irmã Catarina, que recebe esse cargo da responsabilidade da formação geral da nossa comunidade. O que é a formação? É conseguir fazer com que cada membro, através da palavra de Deus, através dos programas formativos, também de toda a comunidade, mas também do seu nível de engajamento e do seu estado de vida, que cada membro possa ser santificado, possa ser purificado, possa aceitar as suas pobrezas para fazer maior capacidade a Deus. Irmã Catarina trabalha com vários conselhos de formação. Conselho da Vida Consagrada, o Conselho dos Sacerdotes, o Conselho dos Casais, o Conselho dos Leigos, o Conselho da Formação Comunitária. Mas cada um de nós, membros da comunidade Sementes do Verbo, somos chamados a sermos muito responsáveis com o nosso próprio caminho formativo e com o nosso trabalho de santificação. Cada um deve aceitar as suas pobrezas e aceitar também os momentos de humilhação, de purificação que Deus misteriosamente permite a cada um. Salmo 93, é o teu povo, Senhor, que eles massacram, é a tua herança que eles humilham. Matam a viúva e o estrangeiro e os órfãos assassinam. E pensam, o Senhor nada vê, o Deus de Jacó nem percebe? Percebei vós, ó imbecis consumados, ó idiotas, quando ireis entender? Quem plantou o ouvido não ouvirá, quem formou o olho não olhará, quem educa as nações não punirá, ele ensina ao homem o conhecimento. Pois o Senhor não rejeitou seu povo, jamais abandona a sua herança, até que o julgamento se converta em justiça e todos os corações retos o sigam. Às vezes podemos ter essa tentação quando sofremos, quando somos humilhados, corrigidos, que o Senhor não nos ouve, o Senhor nos abandonou. Mas não, o Senhor não abandona nenhum dos seus eleitos. O Senhor usa todas as provações, todas as grandes momentos de humilhação para nos santificar, para nos formar, para nos tornar ainda mais capazes de acolher a vocação que Ele quer para nós. Mateus 11, 25 a 27. Por esse tempo, Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Felizes somos nós, porque temos essa alegria de poder trabalhar nessa graça de intimidade com Deus Pai. Não que somos doutores ou gente muito importante, mas queremos fazer parte desses pequeninos, daqueles que aceitam a sua pequenez, a sua vulnerabilidade e que aceitam adentrar nesse conhecimento íntimo, profundo, dia após dia, do amor do Pai. Queremos ser chamados esses pequeninos do Pai, esses adoradores que o Pai procura, esses homens e mulheres que vivem a palavra de Deus e que fazem a sua vontade. Hoje temos o exemplo de mais um santo, Santo Henrique, que
viveu num tempo em que muitos chamam o tempo das trevas, o tempo da Idade Média, mas vamos ver como, mesmo em períodos que parecem muito sombrios, Deus chama, suscita santos como estrelas do céu. Henrique e Cunegonde fazem parte desse lustre, desse luzeiro, e vivem em perfeita harmonia de projetos e de ideais de santidade. Henrique era filho do duque e nasceu no castelo da Alemanha em 973 e educado numa família muito santa. Foi educado também pelo bispo Ratisbona, adquirindo assim toda uma formação cristã muito profunda. Conta-se que ele se preparou muito profundamente e preparou-se espiritualmente para assumir o trono da coroa da Alemanha, mas isso sem saber, porque ainda jovem sonhara com estas breves palavras, entre 6, e achava que ele tinha 6 dias antes de morrer. E como isso não aconteceu, ele achava que o Senhor estava lhe dando 6 meses e até 6 anos, até que providência ele assumiu o reinado. Henrique sucedeu ao seu pai e também ao seu primo Otto III, tornando-se no ano de 1002 o rei da Alemanha e 2 anos depois também o rei da Itália. No entanto, o seu irmão Bruno renunciou à vida da corte para se tornar bispo de Augsburg. Uma das suas irmãs tornou-se monja, enquanto a outra se casou com aquele que se tornara Santo Estevão da Hungria. Nos vendo como é bonito, santos e santos e santos que saem da mesma família. No ano de 1014, o Papa Bento VIII consagrou Henrique imperador do Sacro Império Romano. E no caso de Henrique, o adágio verdadeiro por trás de um grande homem e uma grande mulher funciona porque ele se casa com uma princesa de Luxemburgo, Cunegonde, uma mulher de muitas virtudes e inúmeros dons, ao ponto de ajudar, durante os seus 27 anos de reinado, o seu povo a organizar todo o seu reino como a implementação do reino de Deus. Com a morte de Henrique II e o reconhecimento de santidade de Cunegonde, ela foi morar no mosteiro, onde cortou o cabelo, vestiu o hábito e passou a obedecer às suas superiores até ir ao encontro de Henrique no céu, quando tinha 61 anos. Ambos morreram sob a coroa do Sacro Romano, o Império Terrestre, mas sobretudo sob a coroa de glória no Império Celeste. Bonito vermos como famílias santas, em qualquer posição, podem ser construtoras de um reino, do reino de Deus aqui na Terra. Um extrato pequeno da vida de Santo Henrique diz assim: este homem piedosíssimo se empenhou cuidadosamente em garantir que a sua nova igreja os bens da paz e da tranquilidade. Para que isso fique evidente aos olhos de todos, tendo em vista os tempos futuros, incluímos aqui o testemunho de uma das suas cartas. Henrique, rei por divina clemência, a todos os filhos da igreja, tanto aos futuros como aos presentes, as determinações salutares da palavra sagrada nos ensinam e nos advertem que, abandonando os bens temporais e rejeitando as vantagens terrenas, tenhamos em mira alcançar as mansões eternas que permanecem para sempre nos céus. Pois a glória presente, enquanto a possuímos, é passageira e vã, a não ser que pensemos simultaneamente na glória do céu. Contudo, a misericórdia de Deus providenciou para o gênero humano um remédio eficaz ao estabelecer que uma parcela da pátria celeste fosse adquirida com os bens terrenos. Então, alegria de vermos reis santos, famílias inteiras santas que ajudam a construir o reino de Deus nessa terra. E depois desse belíssimo festival das famílias que vivemos, todos esses exemplos de famílias santas possam encorajar o nosso coração. Onde estamos a construir o reino de Deus?